Fala pessoal, começando mais um Papo Reto com a Fiel, aqui no canal é o Time do Povo. Aliás, segue a gente, hein? Se inscreve no canal, curte os vídeos do canal, que você ajuda tanto o programa Papo Reto com a Fiel, quanto o canal é o Time do Povo a crescer cada vez mais e a espalhar cada vez mais notícias verdadeiras do Esporte Clube Corinthians Paulista. E nessa segunda-feira, uma segunda-feira importante, é uma segunda-feira de derby, 8 horas da noite na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Palmeiras. Vai ter mosaico da torcida, estádio lotado, pressão, tudo a favor do Timão para vencer o Palmeiras. A rodada está sendo favorável ao Corinthians. Os adversários diretos não estão conseguindo pontos, mesmo se o Corinthians perder, não vai perder, mas mesmo se perder, não entra na zona de rebaixamento nesta rodada por causa dos outros resultados. E se ganhar do Palmeiras, o Corinthians se distancia da zona de rebaixamento e começa a ter mais tranquilidade. Eu diria até que seria um passo gigante para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é matematicamente que o Corinthians com uma vitória vai conseguir a permanência, não é isso. Mas você se distanciar tanto assim, é difícil os outros adversários te pegarem. Você começa a fazer uma certa gordura de distância da zona de rebaixamento. Por isso que uma vitória hoje é tão importante sobre o grande rival, que, aliás, a gente não vence desde 2021, né? Então tem que voltar a vencer o Palmeiras. Tem time para isso. O técnico Ramon Dias, extremamente pressionado, pode mudar a formação da equipe. Pode mudar do 4-4-2 ou 4-2-3-1. 4-2-3-1 ele fez em alguns jogos, 4-4-2 ele fez em outros jogos, mas sempre 4 no meio de campo e 2 no ataque. Durante os jogos, aí ele inventa, né? Aí eu até estava pensando aqui em algum esquema para falar para vocês, mas durante os jogos é 4-2-4, 4-1-2-3. É impressionante que o Ramon Dias gosta de inventar, mas no começo dos jogos ou é 4-4-2 ou 4-2-3-1 e ele pode mudar, voltar para o 3-5-2 para ter mais consistência defensiva, para o time parar de tomar tantos gols quanto está tomando no último jogo. Vocês se lembram, quando o Ramon Dias chegou, substituindo o Antônio Oliveira, o que ele fez? Qual foi a primeira coisa que o Ramon Dias fez? 3 zagueiros. O time ficou mais consistente defensivamente, parou de levar tantos gols, conseguiu bons resultados, não fazia tantos gols, mas não tomava também, né? Não era o time ideal, empatava muito, empatava demais, mas conseguiu dar uma melhorada na equipe. Depois que ele melhorou, ele voltou para o 4-4-2, ou esse 4-2-3-1 que eu estou falando, e aí ele arriscou um pouquinho mais e o time melhorou, né? Ganhou de 5-2 do Atlético Paranaense, fez boas partidas. Mas por causa das eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana e os péssimos jogos que o Corinthians fez, né? Não atacou, não agrediu o adversário, foi um negócio impressionante, né? Não dava um chute a gol, deixava a torcida nervosa. O Ramon Dias, que está a perigo, está de pré-aviso para ser demitido no final do Campeonato Brasileiro, ele pode mudar o time, mudar a formação tática e colocar 3 zagueiros, com a entrada do Gustavo Henrique na zaga, ao lado do Félix Torres e do André Ramalho. Aliás, o André Ramalho está jogando bem mal no esquema com 2 zagueiros, ele que vinha sendo um dos destaques da equipe com 3 zagueiros, pode ser também que melhore o André Ramalho um esquema com 3 zagueiros. Aí sai o André Carrijo, que está mal, por causa do excesso de jogos, ele já tem uma idade avançada, não estava acostumado ao futebol sul-americano, estava muito tempo fora do país, entrou e já foi jogando. Então talvez seja o momento de tirar um pouquinho o André Carrijo da equipe, e aí sai o Charles também para a entrada do Alex Santana. Então o time jogaria com, vamos colocar lá, Hugo Souza no gol, os 3 zagueiros, Félix Torres, André Ramalho e o Gustavo Henrique, Mateuzinho na direita, Hugo na esquerda. Atenção, Hugo na esquerda e não o Matheus Bidu. No meio de campo, José Martínez, Alex Santana e Rodrigo Garro. E na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Este um provável Corinthians para enfrentar o Palmeiras hoje à noite na Neoquímica Arena.
E em relação ao técnico Ramon Dias, o relacionamento do treinador com alguns jogadores já não é mais o mesmo. Falam assim, o Fagner e o Coronado estão descontentes, estão irritados por não entrarem em campo. É normal. Estranho seria se eles não ficassem irritados por não entrarem em campo. Aí seria ruim. Aí seria outro Luan, né? O Luan que não ficava irritado, que não estava nem aí se entrava em campo ou não. É bom o jogador ficar irritado por não entrar em campo. O jogador quer jogar. Então isso não tem nada de fora do normal eles estarem irritados. O problema é quando o negócio vira pessoal. Quando o técnico tem que pôr o jogador e não põe, como aconteceu na partida contra o Racing, em que ele tirou o Garro e colocou um volante. Né? Não, e colocou um atacante, né? Colocou o Thales Magno no lugar do Garro, em vez de colocar o Coronado. O Corinthians ficou sem um meia, ficou com 3 volantes e 3 atacantes. Depois ele piorou, tirou o Martínez, colocou o Romero, 2 volantes e 4 atacantes. Um time que não tinha treinado, obviamente, não tinha sido treinado. Então, por causa disso, desses problemas de relacionamento, porque aí o jogador fica pé da vida mesmo, né? Quando ele vê que, tirou o meia do time e ele é o meia reserva, ele não entra, o negócio vira pessoal. E é o que está acontecendo no Corinthians. Uma treta pessoal entre o técnico Ramon Dias e o Igor Coronado. E aí o negócio fica feio para o treinador, porque os outros jogadores compram a briga do colega. É muito difícil o jogador ficar do lado do treinador, a não ser que o jogador esteja fazendo muita caca, né, lá dentro, de arrumar confusão, de sair na balada, de brigar com todo mundo, de desrespeitar os colegas, né, como alguns casos aí que eu não vou citar o nome que aconteceram essa semana em outros times. Mas não é o caso do Igor Coronado. Então os jogadores acabam comprando a briga do seu colega contra o treinador. E por isso a moral do Ramon Dias não tá lá essas coisas nesse final de ano. Por que ele não foi demitido? Porque não tem ninguém para colocar no lugar nesses sétimos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Corinthians não tem um treinador na comissão técnica fixa. Só tem o Rafael Larúcia, que é o técnico do Sub-17. Imagina só o time terminando o Campeonato Brasileiro, tentando fugir da Série B, com um técnico do Sub-17 no comando. Não dá, né? E não vai conseguir convencer um treinador de primeiro nível a assumir o time nos 7 últimos jogos do Campeonato Brasileiro também. O Luiz Castro, que se fala tanto, não assumiria o time agora. Muito difícil. O Corinthians está conversando com o Luiz Castro, sim, mas para 2025, não para agora. Então a tendência é que o Ramon Dias fique, termine o ano, e aí um abraço, obrigado, tchau, cada um vai para o seu lado, e aí o Corinthians contrate um novo treinador. Se não for o Luiz Castro, o plano B é o Fábio Carilli, que o presidente Augusto Melo gosta muito. Agora, eu não posso cravar aqui, num derby, que o técnico não vai ser mandado embora, porque dependendo do que acontecer hoje, aí não tem como segurar. Se o time for muito mal, toma uma goleada, sei lá, aí ele vai embora no vestiário mesmo, não tem como segurar, o clima fica pesado, o presidente não consegue segurar, por mais que ele não queira mandar o técnico embora, e aí se vira, amigo, para arrumar alguém para dirigir o time nessa reta final de campeonato, mesmo que faça um contrato curtíssimo aí com o técnico, só para tentar salvar o ano do Corinthians. Então não dá para garantir que ele não vai ser mandado embora hoje, depois do jogo contra o Palmeiras. Mas tomara que não, tomara que vença o jogo, fique tudo certo, o Ramon Dias termina o ano, salva o Corinthians do rebaixamento, vai para casa, vai viver a vida dele lá, com os filhos, com os cachorros, nas fazendas lá, sei lá o quê, e o Corinthians segue a sua vida com um técnico melhor do que o Ramon, porque o Ramon não é técnico para o nível do Corinthians, tá? E ainda mais porque o Corinthians, para o que o Corinthians quer o ano que vem, que é voltar a brigar por títulos. Mas hoje tem Corinthians e Palmeiras, e o Corinthians vai ganhar do Palmeiras, vai ganhar por 2-0 do Palmeiras, e aí ninguém vai falar em mandar técnico embora, é só comemoração, vai abrir vantagem na classificação do Campeonato Brasileiro, e amanhã a gente volta com mais informações do Timão. Fechou, galera? Esse é o Papo Reto com a Fiel. Deixa o like, segue o canal aí, que a gente sempre está aqui falando de Corinthians para você, com informações verdadeiras, hein? Checadas, sempre, para não passar coisa errada para vocês. Um abraço a todos e vai Corinthians!